Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Contabilidade para a Polícia Federal. Agora, a gente vai falar sobre os fatos modificativos ou quantitativos e também sobre os fatos mistos. Vamos para a tela para a gente começar o nosso assunto, beleza? Eu já falei para vocês que os fatos eles podem ser divididos em permutativo ou qualitativo, modificativo ou quantitativo e também em fatos mistos, beleza? O que vem a ser os fatos modificativos? Fatos modificativos são aqueles que alteram o quê? São aqueles que alteram o patrimônio líquido, beleza? E essa alteração no patrimônio líquido, ela pode ser para mais ou para menos. Quando essa alteração no patrimônio líquido ela é para mais, você tem um fato modificativo ou quantitativo que nós chamamos de aumentativo. E quando essa alteração é para menos, a gente tem um fato modificativo que nós chamamos de diminutivo. Beleza? É isso que você precisa saber. Os fatos modificativos envolvem contas de receita e contas de despesa, beleza? Fatos modificativos, portanto, envolvem contas de receitas e contas de despesa. Vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos que a gente precisa saber. Você precisa saber que o fato modificativo ele vai ocorrer mais ou menos da seguinte forma. Imagine aqui o fato modificativo aumentativo, né? O fato modificativo aumentativo ele aumenta o PL, ele através do aumento no ativo ou uma diminuição do passivo, tá? Como assim, Gabriel? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, num exemplo que pode ser você recebeu receita de juros no valor de 700. Como é que você vai lançar isso? Você recebeu uma receita de juros no valor de 700. Como você recebeu receita de juros, você vai abrir aqui um razonete chamado bancos conta movimento, que é uma conta do ativo. E aqui você vai abrir uma conta chamada receita financeira, que é uma conta de receita. Tá? As contas de receita aqui, a conta de receita ela está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Receita, portanto, você aumenta a crédito aqui, 700. E a sua conta bancos está aumentando ou diminuindo? A sua conta bancos aqui também está aumentando, porque você está recebendo. Ativo aumenta a débito, beleza? Então esse é um fato modificativo, aumentativo, que acarreta aumento no ativo e aumento no PL, beleza? Por que a receita financeira aumenta o PL? Aqui você tem que lembrar aquele ponto que eu sempre falo para vocês, que quando você tem receitas, essas receitas lá no final do ano, no final do exercício, você encerra o seu resultado e você transfere isso para o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, né? Então, se eu aportei um dinheiro em uma empresa, o lucro ou prejuízo que advir ali daquele aporte, daquele capital social que eu investi, ele faz parte do capital dos sócios. É assim que funciona. Então, quando você obtém receita financeira, diretamente ou indiretamente, isso vai para o patrimônio dos sócios. Por isso que as receitas, elas aumentam também o patrimônio líquido, beleza?
Interessante que você saiba. Agora, um outro ponto. Imagine que você tem aqui, né, eu falei também que o fato modificativo aumentativo, ou o fato modificativo, ele pode também acarretar, ele pode decorrer de uma diminuição do passivo. Imagine você que você tem aqui um ICMS aqui a pagar para o Estado. ICMS a pagar o quê? Ativo ou passivo? Passivo, no valor de 1.000. Só que surgiu uma lei de remissão do Estado do Rio de Janeiro. E essa lei dispensou você do pagamento. Tá? Vejam que você já possuía uma obrigação registrada lá no seu passivo. Só que quando essa lei ela chegou, remitindo, né? Remitindo, será que seria isso? Dando uma remissão para esse tributo, você não vai mais ter essa obrigação. Portanto, você teve um ganho aí. E esse ganho que você obteve, ele é uma receita, beleza? Então você vai baixar a sua obrigação aqui, porque você não vai ter que pagá-la mais 1.000. Em contrapartida, você vai lançar uma conta de receita. Receita com remissão, o que quer que seja, no valor de 1.000. Vejam, portanto, que como você lançou uma receita, isso aumentou o seu PL e, ao mesmo tempo, houve uma diminuição do passivo. Tá? Importante que você entenda esse ponto, portanto, que o fato modificativo aumentativo, ele aumenta o PL, seja através do aumento no ativo, seja através de uma diminuição do passivo. Agora, você tem também um outro ponto que é bastante importante que você anote, é que o CESP ele considera a integralização de capital, ele sempre considerou historicamente a integralização de capital social, isso aqui acarreta um aumento no PL, não é mesmo? Acarreta. Então, em tese, seria um fato modificativo. As diversas bancas consideram isso aqui um fato modificativo aumentativo, mas o CESP considera que a integralização de capital social é um fato permutativo, beleza? Outras bancas consideram um modificativo aumentativo. Pelo menos essa é uma posição que vige aí, né, que vigeu, que existia aí, que o CESP possuía ao longo dos anos. Não sei se ainda vai adotar nas próximas provas, mas é uma posição histórica do CESP a considerar a integralização de capital social como um fato permutativo. Beleza. O outro tipo de fato modificativo que você tem é o fato modificativo diminutivo. O fato modificativo diminutivo, ele reduz o PL, seja através do aumento do passivo, seja através da redução de um ativo, tá? Então é assim que funciona. Por exemplo, o exemplo mais claro aqui que você vai ter é o fato modificativo diminutivo com aumento do passivo. Essas são as situações mais corriqueiras, vamos assim dizer. Portanto, você tem, por exemplo, um fato modificativo diminutivo quando você reconhece a despesa de salário do período no valor de 5.000. Você vai lançar aqui despesa de salário e aqui
salários a pagar. Esse é o lançamento. Portanto, despesa de salário é uma conta de despesa que vai lá na DRE, é 5.000, despesa aumenta a débito, lembra? E salário a pagar é um salário que você vai ter que pagar para os seus funcionários no valor de 5.000. O que aconteceu aqui, portanto? Isso reduz o patrimônio líquido? Reduz o patrimônio líquido. Por que reduz o patrimônio líquido? Porque quando você tem despesas, as despesas elas reduzem o seu resultado do exercício. O resultado do exercício, lá no final do ano, no final do exercício social, ele é encontrado e você transfere isso para o patrimônio líquido. Então, quanto mais despesa você tem, menor vai ficar o seu PL no fim do dia, tá? E o salário a pagar, portanto, acarreta aí um aumento, né, do passivo, beleza? Isso é importante que você entenda, tá? Isso é importante que você entenda. A outra forma que você pode ter um fato modificativo diminutivo é através da redução do ativo. Como assim através da redução do ativo? Você abre aqui, por exemplo, a conta, abre dois razonetes aqui, e você possui a despesa de energia elétrica paga aqui dentro do próprio período no valor de 1.000. O que vai acontecer aqui nessa situação? Você vai abrir uma conta despesa de energia elétrica e vai tirar dinheiro, como foi pago no ato, você vai tirar dinheiro do caixa, beleza? E aí você vai lançar, portanto, despesa de energia elétrica no valor de 1.000. Despesa é uma conta debitada. E como esse dinheiro está saindo do caixa, você vai creditar o caixa porque ativo diminui a crédito. Portanto, esse é um fato modificativo diminutivo. Está reduzindo o seu PL? Tá. Por quê? Porque quanto mais despesa você tem, menor vai ficar o seu PL no final das contas. E está reduzindo também o seu ativo porque saiu o dinheiro do caixa, beleza? Sobre fato modificativo, portanto, esses são os principais pontos que você precisa conhecer. Beleza? Vamos dar uma olhada em algumas questões aqui para ver como que isso pode aparecer em prova. Vamos ver aqui. Olha só. Primeira questão diz o seguinte: representam algumas possibilidades de fatos administrativos que devem ser contabilizados. Fatos modificativos diminutivos, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem aumento no patrimônio, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio e fatos permutativos entre elementos passivos. E aí, pessoal? Então, os fatos modificativos, eles podem ser diminutivos ou podem ser aumentativos. Então, são algumas dessas possibilidades. Fato modificativo diminutivo? Ok. Fato permutativo entre elemento ativo e passivos que provocam aumento no patrimônio. Vejam que a questão ela não está falando patrimônio líquido aqui. Está falando que provoca aumento no patrimônio. Então, por exemplo, quando você compra mercadoria a prazo, isso provoca aumento no patrimônio porque está entrando estoque lá no seu ativo, né, e está aumentando a sua obrigação também. E lembre-se de que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Então, há uma alteração no patrimônio, mas não há uma alteração no patrimônio líquido. Fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio, beleza. Aqui o pagamento de uma obrigação, por exemplo. E fatos permutativos entre elementos passivos também está correto, como nós já evidenciamos para vocês lá atrás. Questão, portanto, correta. Próxima questão diz o seguinte: por ocasião da venda de mercadorias à vista ou a prazo, é necessária a baixa do estoque dos itens entregues ao cliente, evidenciando-se um sacrifício patrimonial e representando-se um fato modificativo do patrimônio. Beleza? O que você precisa conhecer aqui, portanto? A questão, ela fala, por ocasião da venda de mercadorias é necessária a baixa do estoque. O que vai acontecer? Isso aqui é uma coisa que você já tem que registrar, né? Quando você está fazendo uma venda de mercadorias,
desconsiderando a incidência de tributos, existem 2 pontos que você precisa considerar nisso tudo. E que pontos são esses? O primeiro ponto que você precisa considerar é o lançamento que vai reconhecer a receita de venda. Beleza? O outro ponto é o lançamento que vai reconhecer a baixa no estoque. Quando você vai reconhecer a receita de venda, o que vai acontecer? Tá? Você vai fazer uma coisa que é o seguinte, você vai ver qual foi o preço pelo qual a mercadoria foi vendida e você vai lançar aqui. Receita bruta de vendas. E aqui, conforme essa venda tenha sido à vista ou a prazo, você vai lançar caixa ou bancos e conta cliente, se foi a prazo lá no ativo. Portanto, você teve uma receita bruta de vendas no valor de 10. Você vai lançar aqui receita de venda no valor de 10. E aí, conforme foi à vista ou a prazo, você vai lançar isso aqui na conta caixa ou na conta clientes no seu ativo também no valor de 10, tá bom? É assim que funciona. Beleza, isso aqui é o lançamento da receita, só que quando você vende, qual que é o momento que você reconhece a receita contabilmente? Isso a gente vai estudar quando falarmos um pouco sobre o regime de competência. O CPC 47, que é um pronunciamento que trata especificamente de receita, ele fala que você reconhece a receita quando você cumpre com a sua obrigação de desempenho. O que na contabilidade a gente chama de obrigação de desempenho. Obrigação de desempenho é o seguinte, se eu sou vendedor de uma mercadoria, não é? E você comprou uma mercadoria minha, quais são as obrigações de cada uma das partes? A minha obrigação enquanto vendedor é o quê? É te entregar a mercadoria. E a sua obrigação enquanto comprador é o quê? É me pagar o preço, correto? É assim que funciona. Isso vai ser um contrato ali firmado, um contrato de compra e venda, beleza? Então você vai reconhecer a receita no momento em que você entrega a mercadoria, tá? Eu vou reconhecer a receita no momento que eu entregar a mercadoria para o meu cliente, que no caso é você. Portanto, quando isso ocorre, a gente chama isso no direito civil de tradição, esse processo de entrega da mercadoria é chamado de tradição. Quando a tradição ocorre, é o momento em que você vai reconhecer a receita de venda, beleza? Portanto, o lançamento para o reconhecimento da receita é esse aqui. Em contrapartida, como o estoque está saindo da mercadoria, você vai abrir aqui um razonete, né? O razonete estoque, ele é um razonete lá do ativo, e por outro lado, você vai abrir aqui um razonete chamado CMV. CMV é um razonete de uma conta de despesa, tá? Isso aqui, CMV, é o custo da mercadoria vendida. E esse razonete, ele fica lá na DRE também. Então, por exemplo, essa mercadoria que você vendeu por 10, ela custou 4. Você vai fazer o seguinte, óbvio que você vai ter um saldo inicial aqui no seu estoque, tá? Isso aqui é um saldo inicial que você já possuía, beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai tirar aqui desse estoque inicial 4. E a contrapartida vai ser justamente a conta CMV, que é a conta custo da mercadoria vendida, que é uma conta de despesa, galera. Portanto, são esses 2 lançamentos que você precisa saber. A sua demonstração do resultado do exercício, ela vai ficar da seguinte forma. A DRE, ela vai constar da seguinte forma. Você vai ter lá receita de vendas no valor de 10, isso desconsiderando a tributação. A tributação a gente vai ver quando for pertinente, beleza? Você vai ter lá a receita de 10 e você vai tirar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, de 4, chegando assim a um lucro bruto. Essa parte aqui é o que a gente chama de lucro bruto de 6. Então, isso aqui é um pequeno esboço de uma demonstração do resultado do exercício. Isso aqui é um fato modificativo? É um fato modificativo, tá? Por quê? Porque aqui você teve uma conta de receita, aqui você teve uma conta de despesa. Ambos são fatos modificativos porque eles alteram o patrimônio líquido, tá bom? Portanto, esse gabarito
ele está correto, gabarito correto. Próxima questão, questão 18, diz o seguinte: a compra de veículo à vista é um fato modificativo aumentativo que deve ser registrado em lançamento de primeira fórmula, questão aí de auditor fiscal do trabalho. Portanto, olha só, vamos raciocinar sem mesmo fazer qualquer tipo de lançamento. Compra de veículo à vista. Quando você está comprando um veículo à vista, você está aumentando, diminuindo o seu PL ou você está apenas trocando a qualidade do ativo? Você está apenas trocando a qualidade no ativo, porque você está dando dinheiro para a concessionária e a concessionária está te entregando um carro que tem uma contraprestação no mesmo montante, não é? Então, quando você está comprando veículo à vista, você está entregando caixa e recebendo um veículo. São duas contas do ativo, conta caixa e conta veículos. Logo, houve alguma alteração aí no seu patrimônio líquido para ser um fato modificativo? Não, não houve qualquer alteração. Portanto, a compra de veículo à vista não é um fato modificativo aumentativo. A compra de veículo à vista é um fato que permutativo entre contas do ativo. Beleza? E vai ser registrado um lançamento de primeira fórmula. Isso aqui está correto, porque você vai abrir aqui a conta veículos no ativo, um bem que está entrando, e vai tirar dinheiro do caixa, ativo, um bem que está, por outro lado, saindo. Tá? Lançamento de primeira fórmula é um débito e um crédito. Lembra do nosso macete, que é o 11, tá bom? Portanto, esse item ele está errado por conta ali de afirmar que é um fato modificativo aumentativo. Próxima questão. Uma das condições essenciais para a conceituação de determinado fato contábil como modificativo é que haja permuta entre elementos patrimoniais. Então vejam, a condição essencial para você ter um fato contábil modificativo é permuta entre elementos patrimoniais? Certo ou errado? Errado. O fato modificativo ele é caracterizado pela alteração do PL, não é mesmo? É o que eu já disse a vocês. Não é permuta entre elementos patrimoniais. Permuta entre elementos patrimoniais, o que são os elementos patrimoniais? Elemento patrimonial é ativo, passivo e PL. O fato modificativo, ele acarreta alteração nas receitas e nas despesas, tá? Não é uma permuta entre elementos patrimoniais. Fato permutativo é outra coisa, beleza? O fato permutativo é outra coisa. Próxima questão. O pagamento de um encargo, como por exemplo salários e aluguéis, pode ser considerado um fato permutativo ou modificativo, dependendo da data do respectivo fato gerador. Olha que questão interessante, galera. Olha só, vamos ver aqui essa questão, que é algo que eu já expliquei para vocês. Imagine que você tem aqui, nós estamos no mês de julho, vamos supor. E nesse mês de julho, você tem uma despesa de juros. Não, você tem um juros. No valor de 500. Beleza? O que a contabilidade com o regime de competência fala? O regime de competência, que é o regime que vige na contabilidade, que é o regime que a gente tem que utilizar, ele fala o seguinte: as despesas, elas são reconhecidas quando ocorrem, tá? As despesas, elas são reconhecidas quando ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento. Portanto, o que vai acontecer? Olha só, em julho, você vai lançar aqui despesa de juros no valor de 500. Despesa é lançada a débito, lembra? Ok, despesa de juros. Se o seu pagamento se der instantaneamente ao momento em que você reconhece essa despesa de juros, isso aqui, no próprio mês de julho, você vai lançar aqui
a conta bancos ou a conta caixa, tá? Então você vai tirar isso direto do caixa. Então veja aqui, ó, uma conta de despesa e uma conta bancos, isso é um fato permutativo ou é um fato modificativo, galera? Isso é um fato modificativo? Diminutivo, tá? Então vejam, foi um pagamento de juros no mês de competência em que ele ocorreu. Agora, suponha que aqui em julho a gente reconheceu essa despesa de juros de 500, só que isso não vai ser pago em julho, isso aqui vai ser pago somente em setembro. Nesse caso, chegou aqui em julho, você vai lançar despesa de juros e vai lançar aqui empréstimo ou juros a pagar, alguma conta com essa nomenclatura, 500, beleza? Isso aqui é o que aconteceu em julho. Só que a questão está falando assim, ó, o pagamento de um encargo. Nesse caso, quando você vai pagar depois, a despesa você vai reconhecer normalmente em julho, porque o regime de competência na contabilidade, ele fala que você tem que reconhecer as receitas e as despesas quando elas ocorrem, e aqui isso ocorre em julho. Só que você vai pagar somente em setembro. Então, quando você for pagar isso em setembro, você vai abrir aqui a conta bancos, esse aqui é o lançamento que a questão quer. E vai acontecer o quê? Vai sair dinheiro de empréstimo a pagar, vai diminuir aqui o seu empréstimo a pagar, porque você está quitando, e vai sair dinheiro do banco. Então veja, nesse caso você está diminuindo o passivo, está diminuindo um ativo. Nesse lançamento de quitação desse encargo, houve alteração do PL? Não, não houve. Isso porque aqui você está pagando posteriormente. Você está pagando somente em setembro. Como você está pagando em setembro, a despesa ela já foi reconhecida lá atrás. Agora, o pagamento você está apenas permutando. É uma conta do passivo e uma conta do ativo. Portanto, esse item ele está correto, beleza? O pagamento de um encargo, como por exemplo salários e aluguéis, pode ser considerado fato permutativo ou modificativo, dependendo da data de ocorrência do respectivo fato gerador. É o que eu falei aqui para vocês. A despesa de julho, que foi paga em julho, vai ser a conta de despesa contra a própria conta bancos. Então, aqui houve um fato modificativo diminutivo. Agora, no caso de você pagar isso posteriormente, aí você tem somente um fato permutativo, tá? Vamos lá, questão 21. Considera-se a compra de um computador para uso da administração da firma, com parte do pagamento à vista e parte a prazo, como um fato administrativo modificativo, pessoal. Então vamos fazer o mesmo raciocínio aqui que a gente fez daquela questão de auditor fiscal do trabalho. Você está comprando um computador, tá? Você está comprando um computador. O computador é um ativo. Está comprando um computador. Ok, ativo. Então está entrando um ativo na sua sociedade. Parte do pagamento é à vista, ou seja, está saindo dinheiro do caixa. E parte a prazo. Você está lançando, portanto, um passivo. Vejam, o que aconteceu? Entrou um computador na sua entidade, aumentou o ativo. Pagou uma parte à vista, diminuiu o seu ativo porque saiu dinheiro do caixa ou do banco. E pagou uma parte a prazo, aumentou a sua conta, empréstimo, financiamento a pagar, alguma conta nesse sentido. Isso, portanto, é um fato modificativo? Não. Isso aqui é um fato que permutativo. Não houve qualquer alteração aqui no seu patrimônio líquido. Tá? Ah, Gabriel, mas e os juros aí, por exemplo? A questão, ela não falou de juros, então você não tem que presumir que haja juros nessa operação de pagamento a prazo. Está falando a compra. Ah, se você vai pagar juros depois, não sei o que, isso é outro fato. Tá bom? E questão 22 e 23 que dizem o seguinte: a transferência de recursos do caixa da empresa para uma aplicação de renda variável constitui exemplo de fato contábil modificativo aumentativo.
Então, o que está acontecendo aqui? Mesma coisa, você está tirando dinheiro do caixa, você está diminuindo a sua disponibilidade, tirando o dinheiro do caixa e colocando em uma aplicação de renda variável. Então, caixa é um ativo, aplicação de renda variável, como ações, fundos imobiliários e assim por diante, também são ativos. Então, o que está acontecendo? Você está tirando de um ativo e colocando em outro ativo. Isso é um fato modificativo? Não. Isso é um fato o quê, galera? É um fato permutativo. Tá? Ah, Gabriel, mas e os ganhos? Não é isso que a questão está pedindo. A questão ela está pedindo a transferência do recurso do caixa para uma aplicação. Portanto, é um fato permutativo. Vamos lá. A compra a prazo de um ativo intangível, como uma patente, é um fato contábil modificativo. Aqui é o mesmo raciocínio, galera. O que está acontecendo aqui nessa situação? Neste caso, você está comprando um intangível, portanto, está aumentando o seu ativo. E, por outro lado, né, você está pagando a prazo, você está aumentando o seu passivo. Houve alteração do PL? Não houve alteração do PL. Portanto, item errado, porque é um item permutativo. Tá bom? Então é isso aí. Agora a gente encerrou aqui o que você precisa saber sobre os fatos chamados fatos modificativos. No próximo bloco a gente vai falar sobre os fatos mistos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o feedback de vocês aqui embaixo, porque pra gente isso é bastante importante, beleza? Então é isso aí. Até o próximo bloco. Brasil!